tem lugar no mundo onde nem o tempo quis ficar. Parece exagero? Pois saiba que existem regiões inteiras que foram esquecidas, como se nunca tivessem existido. E não estamos falando de vilarejos sem energia ou pequenas roças isoladas, mas de cidades inteiras, modernas, planejadas, totalmente vazias. Isso te intriga? Porque deveria. Afinal, o que levaria milhares de pessoas a simplesmente abandonarem tudo, da noite para o dia? Será que foi um desastre natural? Uma guerra? Ou algo muito mais sombrio? Tem gente que acredita que certos lugares carregam maldições. Outros dizem que foi só o avanço da civilização. Mas há uma verdade incômoda aqui. O abandono nem sempre vem de fora. Muitas vezes ele começa dentro da própria sociedade, quando o progresso se torna descontrole. E é aí que mora a polêmica. Por que ninguém fala sobre isso? Por que esses lugares continuam intocados? Qual o segredo por trás desses espaços que ninguém quer habitar? Se você tiver coragem de seguir comigo nessa viagem, prepare-se, porque o que vamos explorar hoje vai mexer com seu senso de realidade. Vamos descobrir juntos o que há por trás dos lugares mais esquecidos do planeta. E, quem sabe, no fim das contas, você até pense em morar num deles. Ilhas e cidades desaparecendo, vítimas do clima e do tempo. Imagine um lugar que você chama de lar. Agora, imagine esse mesmo lugar sendo lentamente engolido pelo mar, sem pressa, mas com certeza. É exatamente isso que está acontecendo com lugares como Tuvalu, Kiribati e as Ilhas Carteret. Não é ficção científica. É realidade pura, cruel e cercada de suspense. Essas ilhas não estão apenas sendo submersas, estão sendo apagadas da existência, e com elas, histórias, culturas, memórias. A curiosidade é, como algo tão grandioso quanto uma ilha simplesmente desaparece diante dos nossos olhos. Do outro lado do mundo, temos cidades como Pripyat, na Ucrânia, e Hiroshima, no Japão. Lugares que já pulsaram vida e hoje repousam em silêncio absoluto. Verdadeiros retratos de um abandono involuntário. Uma explosão nuclear aqui, um colapso industrial ali, e de repente, o ser humano precisa fugir às pressas, sem olhar para trás. Essas cidades fantasmas despertam mais que curiosidade. Elas nos provocam uma sensação desconfortável de que o progresso pode ser nosso maior erro. E sim, existe um toque de polêmica em aceitar que, muitas vezes, destruímos o que construímos. A natureza tem uma forma bem direta de nos lembrar quem realmente manda nesse planeta. Mudanças climáticas, terremotos, tsunamis e o tal do nível do mar subindo sem parar. Tudo isso expulsa as pessoas de suas terras como se fossem peças de um tabuleiro sendo varridas. É assustador e fascinante ao mesmo tempo. Aquele tipo de suspense que faz a gente perder o sono. Se você quer entender o mundo, olhe para o que está sendo deixado para trás. E por falar em limites, há lugares onde o abandono não é uma escolha, mas uma forma de sobrevivência. Regiões extremas e superaglomerados. Viver no limite. Agora me diz, como seria a vida num lugar onde o frio é tão intenso que as lágrimas congelam antes de cair? Bem-vindo à Sibéria, onde a sobrevivência exige mais que agasalho, exige alma. A temperatura pode despencar abaixo dos 50 graus, e mesmo assim, há quem resista. Parece loucura, mas não é. É resiliência em estado bruto. E o mais curioso? As pessoas ali não apenas sobrevivem, elas se adaptam, se organizam, vivem. Há um certo suspense no ar. Como elas conseguem quando tantos desistiriam? Agora, troque o frio glacial pelo calor insuportável do deserto de Lut, no Irã, considerado um dos lugares mais quentes da Terra. Ali, tudo o que você conhece como conforto evapora. Não há sombra, não há alívio, só uma resistência quase mística. Curiosamente, há vida até ali, mesmo em pequenas proporções. Isso levanta uma polêmica sutil. Será que estamos tão acostumados ao conforto que esquecemos a capacidade real que temos de nos adaptar? Esse tipo de reflexão muda tudo, e você pode começar experimentando pequenos desconfortos voluntários. Banho gelado, por exemplo. Funciona mais do que parece. Por outro lado, existe um caos silencioso acontecendo nas megacidades. Dhaka, Manila, Mumbai.
Cidades que fervem, literalmente, com milhões de pessoas espremidas, disputando o mínimo para viver. Saneamento precário, transporte lotado, ar quase irrespirável. E mesmo assim, os moradores seguem, com uma força que assusta e inspira. É o oposto do abandono. É o excesso. A curiosidade bate forte aqui. Até quando o ser humano vai conseguir viver nesse aperto? E mais importante ainda, será que há um limite para essa superadaptação? Porque em certos lugares, o tempo não só para, ele congela. E é sobre isso que vamos falar agora. Zonas proibidas e progresso que abandona. Imagine caminhar por uma estrada onde o tempo parou. Casas intactas, brinquedos infantis no chão, portas entreabertas, mas ninguém por perto. É o que se sente ao cruzar a zona desmilitarizada entre as Coreias ou visitar Varosha, no Chipre. Lugares congelados por razões que vão além da lógica cotidiana. Política, guerra, medo. Há algo de profundo aí. Um suspense constante paira no ar. O que houve com as vidas que ali existiam? São espaços onde a história sussurra mais do que grita. E se você quiser sentir isso, explore lugares abandonados perto de onde mora, um hospital antigo, uma estação ferroviária esquecida. Cada canto tem uma história para contar. Só que o abandono nem sempre vem com conflito. Às vezes, vem com o progresso, ou melhor dizendo, com a pressa. O Brasil está cheio de ferrovias esquecidas, onde o mato tomou o lugar dos trilhos. Na Coreia do Sul, bairros inteiros foram deixados para trás com o avanço do urbanismo. Já na China, existem verdadeiras cidades fantasmas, erguidas para um futuro que nunca chegou. É uma polêmica silenciosa. Será que crescer rápido demais não é também uma forma de autodestruição? E a grande lição aqui é: nem tudo que parece avanço é progresso de verdade. Esses lugares nos ensinam que o silêncio também fala, e muito. Eles mostram como a humanidade às vezes some sem deixar rastros e como certas marcas permanecem apenas no concreto rachado. Quem passa por ali sente algo difícil de explicar. Um vazio cheio de significados. E é nesse vazio que se esconde uma curiosidade quase proibida. O que realmente aconteceu aqui? Quem eram essas pessoas? Para onde foram? E mais importante, será que esses espaços um dia vão ser habitados novamente? Ou seguirão eternamente como os lugares mais abandonados da Terra? Aliás, falando nisso, e agora me diz, depois de tudo isso, você ainda acredita que o mundo é um lugar totalmente conhecido? Quantos desses cenários de abandono, mistério, polêmica e resistência estão escondidos à vista de todos, sem que a gente perceba? O que você faria se tivesse a chance de visitar, ou até morar, num desses lugares esquecidos pelo tempo e pela lógica? Seria um ato de coragem ou de pura curiosidade? A verdade é que o conhecimento que você teve aqui hoje não é comum. Pouca gente para refletir sobre o que realmente levou esses lugares ao colapso. E menos ainda entendem que tudo isso serve como um alerta, uma metáfora viva do que pode acontecer com qualquer sociedade. Ou até com a nossa própria vida, quando a gente ignora os sinais. Agora me conta nos comentários. Qual desses lugares mais te chocou? E qual você jamais moraria? Se esse conteúdo te trouxe reflexões novas, então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem com a gente desvendar os próximos mistérios que o mundo insiste em esconder. Porque aqui, a curiosidade não tem limite.